Começando o Hora Geral dessa quinta-feira com imagens de um furto em uma loja em Praia Grande. Duas mulheres entram em um comércio e enquanto uma delas distrai um funcionário, a outra fica olhando as roupas da loja. Instantes depois, ela pega uma das peças e guarda literalmente na bolsa. O furto aconteceu na última semana na Avenida Costa e Silva, no bairro do Boqueirão. Segundo os funcionários, a dupla ainda tentou voltar para a loja, mas desistiu e fugiu quando percebeu que foi descoberta. As duas mulheres ainda não foram localizadas e quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia. É impressionante, amigos do Hora Geral, a quantidade de furtos no comércio aqui na nossa região. Nós abrimos praticamente uma série de vídeos, mostrando esse tipo de furto. Começamos num shopping lá no Rio de Janeiro, mostramos aqui num shopping em Santos, em dois shoppings aqui em Santos e agora está chegando em Praia Grande. Você observa que ela distrai, e ao distrair um funcionário, ela acaba colocando o produto do furto dentro da sua bolsa. Olha lá. E é uma coisa assim que a câmera de monitoramento pega tranquilamente. Ou seja, ela vai em dupla para que possa distrair um funcionário, ou senão ela vai uma única ladra, para falar bem claro, porque ela furtou, a imagem mostra literalmente isso, como a gente colocou na semana passada. A mulher foi com uma bolsa enorme, no que ela levanta para ver um vestido, ela pega a bolsa do lado que está à venda e coloca dentro de uma outra sacola, Essas são as imagens e nós abrimos o programa de hoje alertando, os comerciantes e alertando a população com relação a essa onda de furtos que está acontecendo no comércio aqui na nossa região metropolitana. E no programa de hoje você também vai ver: grávida morre em PS de Cubatão. É isso mesmo. Jovem morre após colidir com VLT. Bom, você vai saber essa informação, eu vou explicar direitinho, porque eu não quero ficar nervoso hoje, hein? Polícia fecha mais uma casa de prostituição em Santos. Tudo começou com uma série de reportagens do Diário do Litoral. O nosso convidado de hoje é o jornalista Fernando de Maria. Além de jornalista, é professor universitário e um dos responsáveis do BOC News, É o trio que comanda o BOC News: Fernando de Maria, Humberto Chalub e Jairo Sérgio. Fernando de Maria daqui a pouquinho vai estar conversando com a gente. E hoje é quinta-feira, temos movimentação das estradas, balsa, temos esporte, previsão do tempo, muitas informações para que você, meu amigo telespectador, fique bem informado. Vale sim a pena despertar para um novo dia e levar até você toda a informação. E nós temos uma equipe de profissionais que estão envolvidos em levar até você a veracidade, atendendo através do WhatsApp, respondendo através do e-mail, transmitindo através do canal do YouTube, transmitindo nas emissoras parceiras do Hora Geral. Tudo isso para que a nossa região metropolitana tenha voz e você fique sabendo na realidade o que acontece. Nós estamos na quinta-feira, dia 6 de julho de 2017. Hoje é comemorado o dia da criação do IBGE. É o Instituto Brasileiro e Geográfico, e Estatístico. É através do IBGE que a gente consegue, por exemplo, ter uma noção do número de habitantes. Lógico que não é preciso, porque sempre existe uma população flutuante, mas através do IBGE nós conseguimos chegar a alguns índices importantes para o crescimento do nosso país. E hoje também é o dia do beijo. Fala a verdade, não é gostoso a gente receber um beijo? É gostoso a gente receber e também dar um beijo. Ah, obrigado! Nossa, claro que você... Não, obrigado! Não me beija mais, senão eu não vou conseguir fazer o programa. E... obrigado! Esse aqui foi caloroso, hein? Foi caloroso esse beijo. É gostoso dar um beijo. Você viu aqui, olha aqui a marca de batom. Não tá vendo? Você não tá vendo aqui a marca do batom? O dia do beijo, então dê um beijo, pode ser um beijo de carinho, um beijo romântico, um beijo amoroso, Mas não deixe de dar um beijo, isso é fundamental, é um gesto de carinho. E também não esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, uma nota triste: faleceu na madrugada de ontem a ex-primeira-dama de Santos, a dona Nilze Bate Justo. Ela foi casada por 53 anos com Oswaldo Justo, prefeito da cidade de Santos entre os anos de 84 e 88. Ele faleceu em 2003. A dona Nilze completaria 87 anos, agora dia 25 de agosto.
e estava internada na Santa Casa de Santos há uma semana por conta de uma inflamação nas veias. Segundo familiares, o estado de saúde da ex-primeira-dama se agravou por conta de complicações renais. Com Oswaldo Justo, ela teve 2 filhos, um já falecido. Ela deixa ainda 2 netos. O corpo da dona Nilze foi velado na Santa Casa e sepultado no final da tarde de ontem no cemitério Sabuó. Nossos sentimentos à família da dona Nilze, e se eu destacasse uma característica da dona Nilze seria a discrição. Uma mulher sensata, uma mulher serena, uma mulher inteligente que soube desenvolver um belo trabalho quando estava ao lado do marido, à frente da prefeitura da cidade de Santos, meados da década de 80. Descanse em paz. Esse é o Hora Geral e nós estamos ao vivo levando até você mais informação. Aqui o WhatsApp não para, é o 981387000, 981387000. É informação, é imagem, é áudio, tudo isso para que o telespectador interaja cada vez mais com a gente aqui. E atenção, atenção, a denúncia de uma telespectadora a respeito da falta de uniformes escolares em Santos. O que é? Mas a gente já não deu essa nota ontem? Olha só, nós demos essa nota ontem, a imprensa deu essa nota ontem, eu não me conformo, né, com a falta de responsabilidade da Prefeitura de Santos em não se preocupar com o mínimo que é o uniforme escolar. E teve uma mãe que mandou aqui uma denúncia, ela quer desabafar no Hora Geral. Pode colocar o telespectador aqui? Oi, Douglas, será que você pode ajudar a gente aqui de Santos? Eu tenho meu filho que tá na escola e ele ainda não recebeu uniforme. Ele tá de férias e ele tava passando frio antes das aulas acabarem, porque nem o uniforme de verão chegou, quem dirá o do inverno. Vai acabar o inverno, voltar o verão e meu filho tá sem uniforme. O uniforme dele tava rasgado, eu tava mandando ele pra escola sem uniforme e as professoras perguntando por que ele não ia. E tá nessa situação. Será que se fosse o filho do prefeito, ele ia deixar o filho ir pra escola assim, sem uniforme? Por favor, Douglas, ajuda a gente aí. Mas eu acho que não, porque daí se fosse filho do prefeito, o prefeito ia ficar com vergonha, né? Agora, é outra coisa também, dificilmente o filho ou os filhos dos prefeitos estão em escola pública. Eu não sei por quê. É a mesma coisa que falaram uma vez, por que determinados chefes do executivo ou políticos de uma forma geral, quando tem um problema de saúde, acabam recorrendo a Albert Einstein, né, ao hospital de renome particular. Porque se fosse bom e se funcionasse, eles também serviriam do serviço público de saúde. É o caso das escolas. E quando a gente fala uniforme, a gente fala de escola pública. A escola pública é a escola que é mantida através da arrecadação dos impostos. E muitas dessas escolas têm até verba do governo do estado e também do Fundeb, ou seja, do Ministério da Educação. Não é falta de dinheiro, é incompetência. E não venha falar para mim que é a licitação, que é a empresa que ganhou, que não sei o que. Prioridade, é prioridade. Educação é prioridade para todo político que queira chegar ou alçar voos dentro da política. E quando entra na política, acaba demonstrando fragilidade para resolver o mínimo, que é o importante para o aluno, que é o uniforme. Nós ainda estamos aguardando e no dia de ontem a informação que nós tínhamos é que no dia 12 de julho, na próxima semana, esses uniformes já seriam entregues na rede pública de ensino na cidade de Santos. Vamos aguardar. E se você é mãe, se você tem um filho que está passando esse problema, pode mandar aqui informação. O 981387000 está aqui e nós iremos cobrar sim. Esse é o papel da imprensa, cobrar com responsabilidade, porque o poder público tem que, no mínimo, saber fazer a sua parte. Mais uma denúncia pelo WhatsApp, o 981387000. Bom, ontem nós mostramos no Hora Geral a denúncia de uma telespectadora a respeito da demora no PAN da rodoviária do Guarujá. Vamos relembrar a denúncia da telespectadora ontem aqui no Hora Geral. Vamos relembrar. Douglas, eu estou aqui no PAN da rodoviária, onde hoje o movimento aqui é muito grande, tem bastante gente para ser atendida.
nós mostramos no dia de ontem. Ontem foi quarta-feira, essas são as imagens de terça-feira à tarde. A telespectadora e moradora do Guarujá, ela mostrando a quantidade de pessoas aguardando por mais de 3 horas atendimento no PAN da rodoviária, além das péssimas condições que nós mostramos aqui. Mas nós entramos... Tem como dar aquele corte de imagem, deixar eu e a imagem? Vamos lá, produção. Coloca eu assim num quadrinho e deixa o vídeo de fundo. Isso, gostei, viu? Isso é tecnologia, quer ver? Tira eu agora, tira eu. Agora coloca eu de novo, viu? Coloca eu de novo. É assim que a gente mostra como se faz. Tá bom, arruma, Felipe, arruma aí direito, Felipe. Bom, nós entramos em contato com a prefeitura e a prefeitura informou que o tempo de espera no momento em que o vídeo foi gravado era de 1h30. E eles disseram também que o atendimento está funcionando normalmente. Não foi o que a telespectadora mostrou, né? A telespectadora mostrou, não sei se tem como colocar a hora que tem um morador, um munícipe que está no PAN da rodoviária e ela fala que é mais de 3 horas. Tem como colocar isso no ponto? Pode, olha lá, viu? Viu que ele coloca? Pode colocar aí. A prioridade tinha que ser a saúde e essa situação, as pessoas aqui aguardando. Muito tempo de espera. Muito tempo de espera. Olha lá. Posso gravar? De 2 a 4 horas. E o que me deixa preocupado, eu não vi a resposta por parte da Prefeitura do Guarujá, falando que a população que tem prioridade aqui no Hora Geral falou que só tinha um médico. É natural o PAN da rodoviária, que tem uma grande movimentação, ter um único médico? Nós vamos continuar cobrando e pedindo resultados da Prefeitura do Guarujá, tá certo? Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira comigo ao vivo no Hora Geral. Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: governo não está na UTI, afirma a defesa do presidente. Em peça entregue à comissão da Câmara, advogado de Temer rebate denúncia. É o mínimo que ele pode falar, né? O governo, ou seja, o representante do governo é o presidente Michel Temer. Ele tem que demonstrar, pelo menos através das palavras, uma certa tranquilidade. Mas o que a gente vê é que não existe essa tranquilidade. Cada semana, para não falar cada dia, tem um dos mais próximos do presidente que acabam sendo presos, né? Você se lembra do Loures? Se lembra do Gedel, né? Ou seja, são pessoas próximas do presidente Temer, são pessoas que estão sendo investigadas e existe indício de participação em atos ilícitos. E essa foto aqui é violência. Os parlamentares de oposição na Venezuela, o Luiz Stefanelli e também o Leonardo Renault, após a invasão de partidários do presidente Maduro à sede do Legislativo em Caracas. Ao menos 5 deputados foram agredidos. Vamos ao estado de São Paulo, trazendo como destaque a seguinte manchete: CCJ. Amigos, vocês sabem o que é CCJ? Eu quero explicar porque o meu telespectador, ele é inteligente. E quando eu não sei, eu vou procurar para informar você. CCJ é Comissão de Constituição e Justiça. É essa comissão que vai julgar, né, as denúncias do presidente Michel Temer. Então, CCJ... preocupa o Planalto e Temer assume negociações. Cenário de incerteza na Câmara faz presidente se reunir com deputados e convocar reunião ministerial. Planalto deve liberar 4 bilhões de precatórios para ministérios. Jornais locais, Jornal Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete: Ademário é impedido de explicar dívidas. Manifestação inibe prestação de contas pelo prefeito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no Hora Geral. Temos aqui o Diário do Litoral, como destaque: e-mails revelam, decreto teve lobby de empresa dos portos. Está aqui a parte de baixo do Diário do Litoral, deixa eu arrumar aqui com o meu touch. Está aqui, ó. Isso foi ontem. Protesto interrompem prefeito de Cubatão e evento é esvaziado. Tá vendo? Aonde que foi isso, Douglas? Foi no Bloco Cultural de Cubatão, que fica entre a Câmara e entre a Prefeitura, em frente à Praça dos Emancipadores. Temos o Expresso Popular trazendo como destaque também aqui na edição de quinta-feira: Temer garante o 13º antecipado do INSS. Ah, como ele é bonzinho, né?
O presidente da República jura de pé juntos que a primeira parcela do benefício cairá na folha de agosto. Ah, como ele é bonzinho. Agora, e os mais de 14 milhões de empregos? E a falta de qualificação, né? E a governabilidade e o crescimento do nosso país são coisas prioritárias. E a discussão junto à população com relação às reformas, tanto da Previdência como trabalhista, para que a população possa opinar e, se for o caso, através dos representantes, apresentar emendas para modificar, para que nós brasileiros não sejamos cada vez mais atingidos por reformas que beneficiam o governo e não a população. Isso é interessante. O político tem que ser corajoso em fazer isso e não apenas acenar, olha, eu vou dar uma parte do 13º para vocês. Quer dizer, não vai ajudar sim, mas vai cair na conta e vai sumir. Por quê? Porque o brasileiro está muito endividado e ele aguarda melhoras na economia para que ele possa participar junto desse crescimento. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Vamos continuar com informação e eu estou muito preocupado com o que vem acontecendo na nossa região. É o retrato de uma região que tem problemas que eu não vejo nenhuma atuação política ou governamental que consiga enfrentar esses problemas e resolver. Eu não vejo isso. À espera da morte. É assim que os pacientes de Cubatão estão e foi o final que teve a jovem grávida Amanda Cristina Pereira Filete, de 20 anos. Ela morreu no pronto-socorro da cidade na manhã de segunda-feira. O óbito ocorreu menos de 20 horas após ela ter dado entrada na unidade. Os parentes estão inconformados com a demora no diagnóstico e também para a obtenção de uma vaga em outra unidade na região. Ela chegou ao PS com fortes dores abdominais e fez um raio-x, onde não foi descoberto nenhum problema. Depois ela recebeu uma injeção que, segundo os parentes, não pode ser aplicada em gestantes. A partir daí, o estado dela se agravou e o pronto-socorro passou a procurar vaga em hospitais da região, já que o hospital municipal da cidade está fechado desde o ano passado por falta de dinheiro. Foi encontrada uma vaga no Hospital Guilherme Álvaro, aqui em Santos, mas não tinha ambulância para fazer o transporte. Quando apareceu a jovem teve uma parada cardíaca e precisou ser entubada, mas o PS não tinha os equipamentos para cuidar dela. Em nota, a prefeitura... Será que... Eu tenho que ler nota da prefeitura? O que a prefeitura de Cubatão vai explicar? O que ela vai explicar? Eu vou ler. A Prefeitura de Cubatão disse que o diagnóstico de Amanda seria feito no Hospital Guilherme Álvaro, pois era necessária uma cirurgia para avaliar o caso. A administração também informou que o quadro de Amanda era grave e a remoção não seria possível por conta de sua condição clínica e não por falta de ambulância. Sobre o hospital municipal, a Prefeitura de Cubatão disse que em agosto deve ser contratada uma entidade para administrar o local e a reabertura deve ser em setembro. Olha, vai enganar o outro. Eu não aceito ser enganado e não aceito que engane a população de Cubatão. Os meus telespectadores de Cubatão, eu queria saber quem foi que fez essa nota. No mínimo, foi um assessor de imprensa para falar algo que não é verdade. Coloca as imagens. A mulher perdeu uma vida, não tinha condições, ela foi atendida no pronto-socorro porque não tem hospital. A região não tem, em Mongaguá não tem maternidade, em Cubatão não tem hospital. A população tem que ser atendida num pronto-socorro que está em péssimas condições. É impressionante, ninguém faz nada. Quantas vidas mais vão se perder para que alguma autoridade faça alguma coisa? Ô Ademário, prefeito Ademário, o senhor é do PSDB, o PSDB tem o governo do estado, o PSDB tem vários prefeitos. O prefeito Mourão fez aí uma reunião semana passada para mostrar o problema da cidade, da região em termos de saúde. Vocês não se mexem, enquanto não se mexe, não tem vaga aqui, manda para outro hospital, aí depois morre, aí que pena, aí vai fazer o quê? A população fica assim, literalmente. Ela fica assim, a população, ela não sabe a quem recorrer, né? Aí não tem ambulância, aí depois não tem vaga, aí depois não tem gesso, aí depois a criança nasce nos estivadores, aí a criança machuca a clavícula. Isso é uma onda de incompetência colocando em risco a população da região. Isso porque tem prefeito, tem secretário, tem vereador, tem governador, tem deputados. Eu fico doido.
E eu estou cansado de tentar explicar aos meus telespectadores o problema da saúde, né? O problema da saúde. Vocês viram, por exemplo, ainda continuando em Cubatão, as manchetes dos jornais que o prefeito Ademário estava tentando explicar, fazendo uma espécie de uma prestação de contas dos 180 dias da sua administração. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu, você viu nas manchetes do jornal A Tribuna e também no Diário do Litoral. Por que ele não conseguiu? Porque a população e os servidores não estão acreditando naquilo que ele está falando. Eu quero mostrar um vídeo que nós recebemos na rede social. Mas que vídeo é esse, produção? Como? Mandaram pelo WhatsApp um vídeo do prefeito? Mas o que eu vou mostrar do prefeito falando? Que vídeo é? Deixa eu ver um pedaço desse vídeo aí. Deixa eu ver. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Nós fizemos um chamamento, né, para a nossa prestação de conta, um ato de governo. Né? Nós abriríamos a caixa preta de tudo que aconteceu nos últimos 8 anos. Muitas mazelas, na verdade um saqueamento aos cofres. Não, pode tirar esse vídeo, pode tirar. Escuta, eu vou ficar mostrando o prefeito falando aquilo que ele não conseguiu fazer até agora. Ele foi o vereador mais votado na última gestão. Ele é um prefeito, ele tem um arco de alianças dentro da Câmara, ele tem que mostrar trabalho. Se a gente parar rapidamente e voltar ao passado, a gente sabe, por exemplo, quando o Beto Mansur, em 97, assumiu a Prefeitura de Santos, né? Pode parar, não quero que coloque mais. Pode parar, não coloca mais. Produção, pode cortar esse vídeo. Pois não, quem é que está falando aí? Calma. Não é calma, não pode ter calma. Como que a gente vai ter calma? População morrendo. A população não tem o professor substituto. Cidade de Cubatão que está instalada dentro do principal polo petroquímico. Os trabalhadores que são de Cubatão não conseguem emprego. E lá tem o prefeito Ademário. Se o senhor não consegue ser ouvido pela população, pode vir aqui no Hora Geral. Ô Felipe, pode colocar aqui. Como é que é a poltrona? Cadê a poltrona aqui? Vamos deixar aqui a poltrona para que o prefeito Ademário venha prestar satisfação à população da cidade de Cubatão. Pode ir lá buscar, que eu fico aqui comportadinho, né? Pois não? O que houve aí? Tomou seu remédio hoje? Eu lá tomo remédio? Eu não preciso tomar remédio. O meu remédio chama-se imparcialidade. Que coração, que eu tenho que ter cuidado com a população de Cubatão. Isso sim, entendeu? Tem que ter cuidado com a população. Eu não acredito. Só voltando, porque a gente às vezes esquece do passado, quando o ex-prefeito Beto Mansur pegou a prefeitura de Santos, na época do saudoso Davi Capistrano, ele teve que colocar 3 folhas de pagamento em dia. Quando o Márcio França assumiu no mesmo ano a cidade de Cubatão, da administração do Luca, ele também teve que, sabe o quê? Ele teve que colocar a casa em ordem. E o Márcio França está na história, ele conseguiu algo importante, trazer a autoestima do vicentino. Eu estou trazendo esses exemplos para mostrar para os prefeitos, alguns deles, inclusive o prefeito Ademário, que precisa ter competência administrativa para poder gerir e fazer a cidade de Cubatão sair desse marasmo, desse problema, porque era Passarelli, depois era Lei Serra, aí veio o Clemon, aí veio Márcia Rosa, agora está o Ademário porque ele foi votado, ele foi eleito porque era o clamor da população em ter uma renovação, e até agora está passando esse problema a cidade de Cubatão. Pois não? O que faz essa poltrona do estudo? Essa poltrona do estudo aqui é para mostrar que o Hora Geral está aguardando o prefeito Ademário. Pode fechar a poltrona. Está aqui, prefeito Ademário. Outra coisa, prefeito, com todo o respeito que eu tenho com todas as pessoas, não mande secretário, não mande vice-prefeito. Eu quero o prefeito Ademário aqui no Hora Geral para que ele dê satisfação desses problemas da cidade de Cubatão. Se ele foi eleito pela população, ele, no mínimo, tem que dar respostas à população, né? Por isso que eu não vou nem colocar o vídeo. Colocar o vídeo para ouvir conversa fiada, não quero. Eu quero que ele venha e explique como que ele vai tirar Cubatão deste grande problema. E a população de Cubatão pode continuar acionando o nosso WhatsApp, o 981387000. Vamos aguardar. Pois não? Oi. Podemos trazer o secretário? Não, que secretário o quê? O secretário foi indicado pelo prefeito, eu quero o prefeito aqui. Agora, você que está falando comigo aí, você vai no médico, você quer ser atendido pelo segurança da unidade de saúde ou pelo médico?
Médico. Ah, então tá bom, vamos trabalhar. Esse é o Hora Geral e nós estamos ao vivo aqui, mostrando a realidade da nossa região. Um adolescente de 15 anos morreu depois de ser atropelado por uma composição do VLT em São Vicente. O acidente aconteceu na tarde de ontem. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. No momento do acidente, o jovem estava com uma arma sem poder de fogo. A BR Mobilidade, que é responsável pelo VLT, informou que um ciclista invadiu o trecho de trilho e tentou realizar um cruzamento fora da ciclovia, colidindo com o VLT. De acordo com a polícia, havia um segundo jovem na garupa da bicicleta que conseguiu escapar da colisão e fugiu com a bicicleta. Olha só, alguns trechos do VLT você percebe que tem aquele gradil, outros não, fica muito vulnerável. E um telespectador que mandou um WhatsApp aqui no Hora Geral, ele disse que algumas vezes, na hora que o VLT passa pelo cruzamento, tem aquele sinal sonoro que alerta as pessoas, o deficiente auditivo, né? A pessoa com deficiência auditiva, né? Porque a pessoa não enxerga, mas ela ouve aquele barulho. É mais ou menos assim, para alertar que vai passar o VLT. E algumas vezes não é visto esse tipo de sinal sonoro para alertar os pedestres que passam ali na linha do VLT. Este é o Hora Geral. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x3, com pontos de lentidão à chegada à capital. Lembrando que a Cônico Domênico Rangoni Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. As balsas da travessia entre Santos e Guarujá, 7 embarcações, Guarujá Bertioga, 1 em São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte, com 3 embarcações. Rodízio hoje é para veículos com placas finais 7 e 8. Ô Douglas, como que será o tempo nesta quinta-feira? Vamos saber agora! Previsão para esta quinta-feira de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Em Bertioga, a mínima de 16 e a máxima de 25, a caçula da região. E a cidade de Praia Grande, a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. Esse é o Radar Meteorológico e este é o Hora Geral. Esporte, apoio, Memorial, tradição em preservar a história. E Nita Alimentos, com Nita é muito mais gostoso. Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. O anúncio foi feito no final da tarde de ontem. No Twitter do presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o treinador foi confirmado pelos dirigentes para substituir Rogério Ceni, demitido no cargo na última segunda-feira. Dorival assinou o contrato até o final de 2018, ano que vem, após deixar o Santos há um mês. O treinador havia recebido sondagens de Dubai e também da China, mas deixou claro que a intenção era ficar no Brasil. Ele leva para o clube o filho e também o auxiliar Lucas Silvestre, o preparador físico Celso Rezende e o analista de desempenho Léo Porto. Enquanto ele não começa o trabalho no CT da Barra Funda, o cargo vai ser ocupado de maneira provisória pelo auxiliar Pintado. Ceni deixou o São Paulo na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, abrindo a zona de rebaixamento. E olha, eu postei na própria segunda-feira, tá aí a data, tá o meu perfil no Facebook. Se você quiser participar, pode participar. Eu também tenho uma figura pública do Douglas Gonçalves. Olha só o que eu postei, tem a data ali, ó, dia 3 de julho, não sei não, eu já tinha informação de algum, como jornalista a gente não pode revelar fonte, de que o Dorival ia ser o novo técnico do São Paulo. E aí prova, o Facebook ele não esquece, né? Tem a data. Então, que o Dorival possa desempenhar um bom papel à frente do São Paulo. Oi, pois não. Depois você pode passar os números da Mega Sena para a equipe? Não, eu já passei para mim e eu vou jogar, hoje é quinta, eu vou jogar hoje à tarde aqui no Supercentro, porque vai ter sorteio sábado. E se eu ganhar na Mega Sena, vou escolher alguém para apresentar, eu vou para Dubai, ou vou para a China, ou eu vou tomar um café, porque na sequência tem o Fernando de Maria. Eu volto já com a Hora Geral, é rápido. Hora Geral, apoio, Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream,
o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis na Unidas. Já estamos de volta com o Hora Geral e agora o nosso convidado, o jornalista Fernando de Maria. Foi o que eu falei na abertura do Hora Geral. Professor universitário, um dos responsáveis do BOC News, uma figura inteligente, simpática e um grande amigo de longa data. E uma pessoa que tem uma veia jornalística bem apurada em vários aspectos, principalmente no que se trata da nossa região metropolitana. Fernando de Maria, tudo bem? Bom dia, Douglas. Vamos recebê-lo mais uma vez aqui no Hora Geral. Muito obrigado pelos elogios, também são recíprocos. E também bom dia aos telespectadores aqui da Santa Cecília e também aqui do Hora Geral, principal, um grande programa de destaque nas manhãs. Obrigado, Fernando. Fernando, você quando entrou no estúdio, você até falou para mim, Douglas, você está nervoso? Eu falei assim, não, eu estou indignado. Por que, Fernando de Maria? Me corrija, você é jornalista, você é meu amigo e nós estamos ao vivo. Dá a impressão que nós não temos pessoas competentes em determinadas áreas. Aqui eu não quero pontuar, mas nós temos um problema gravíssimo. As pessoas estão morrendo na Anchieta, as pessoas estão morrendo no pronto-socorro. Se eu elencar dois pontos que eu não concebo, Mongaguá não tem uma maternidade, Fernando de Maria. Agora, Cubatão não tem um hospital, tem um pronto-socorro que parece que vão entregar agora no hospital em setembro, mas já falaram que parece que não vai ser setembro. Qual a minha preocupação quanto cidadãos e jornalistas que somos? E a população, no momento desse, vai recorrer a quem? Não tem uma ambulância para transferir quando aparece uma vaga no Guilherme Álvaro. A população, ou seja, ela não pode adoecer. O que fazer no momento desse? Esse é o grande desafio, Douglas, porque na semana passada, inclusive, lá em Praia Grande, houve um encontro da reunião do Condesb, reunindo prefeitos, não foram todos, diga-se de passagem, bem lembrado, só alguns prefeitos, e foi um momento assim muito interessante que reuniu aí especialistas na área de saúde e tudo. E, infelizmente, dados oficiais mostram que a Baixada Santista, isso não é de agora, a Baixada Santista é a região que sofre o maior impacto na falta de número de leitos hospitalares, né? E o que se surpreende, né, que hoje praticamente todos os prefeitos da região são do PSDB. O PSDB está no governo do estado há mais de 20 anos, então isso daí é importante destacar. Infelizmente, o peso, só você ter uma ideia, Douglas, a população da Baixada Santista representa 4% da população do estado de São Paulo, só que em termos de investimento na área de saúde, representa 1%. Então, estão tirando dinheiro do morador da Baixada Santista para investir em outras localidades, especialmente na capital. O jornalista Rodolfo Amaral, especialista em finanças públicas também, ele levantou, discutiu e mostrou alguns números bem interessantes. Praticamente a região metropolitana de São Paulo, que tem sua importância, sem sombra de dúvida, representa aí, fica com quase 60% de todos os investimentos na área de saúde no estado de São Paulo. Os outros 40% são divididos nas outras cidades. Mas dentro desse contexto, você tem uma ideia, ele comparou até o hospital de Ribeirão Preto, por exemplo, recebe 3 vezes mais verba do que aqui os hospitais aqui da Baixada Santista. Ou seja, a região de Ribeirão Preto recebe 3 vezes mais recursos do que a Baixada Santista. Em outras palavras, quase 600 milhões o ano passado de verbas do governo do estado para esse hospital público em Ribeirão Preto, e os hospitais aqui da nossa região chegou a pouco mais de 130 milhões, mostrando a grande diferença significativa de valores. E é óbvio, nós temos, por exemplo, aqui hospitais que estão aguardando uma atenção do poder público, como, por exemplo, o Hospital dos Estivadores, né, que está só a maternidade que está funcionando, né? Pode atender aí, família. Atende o telefone aí, família. Hospital dos Estivadores, que está só a maternidade. E outra coisa que eu fico revoltado, passa a noite na Conselheiro Nebias, de Maria, você vê todas as luzes do Hospital dos Estivadores acesas. Eu acho que é para tentar enganar a mim não engana, porque é você também, para dizer que ele está em funcionamento. Eu não concebo isso. Quando você fala dos representantes do PSDB, e não é nada pontual, se fosse PT, se fosse Democrata, PPL, é o que está no governo. É o que está no governo. Das 9 cidades da região metropolitana, 7 são do PSDB. 7.
tem o governador que é do PSDB, tem os 3 deputados estaduais que são da base do governo Geraldo Alckmin, tem o vice-governador. É óbvio que não vai se resolver da noite para o dia, mas eu não vejo nenhuma movimentação para minimizar o problema da nossa região. Exatamente. E esse encontro, que foi muito importante, que é o que se espera, que efetivamente se mobilizem aí, tanto ficou acertado, tanto os deputados estaduais, os 3 presentes, né, tanto Caio França, Paulo Correia e também o Cássio Navarro, os 3 presentes, e só um deputado federal, o João Paulo Papa, que estava presente nesse encontro, os demais não estavam, obviamente, talvez preocupados com as questões do presidente Temer. No momento importante que a gente reuniu, assim, centenas de pessoas, eu estava lá. Tinha mais de 600 pessoas, sim, segundo a imprensa. Lotado o Palácio das Artes, né? E foi uma discussão importante que mostra, teve também a representante da Secretaria de Saúde, o Departamento Regional de Saúde. Que é o DRS-4, né? DRS-4, exatamente, a Paula Calipo, e ela também mostrou números interessantes. Infelizmente, nós temos a maior mortalidade infantil do estado de São Paulo, maior de mães que morrem ainda no período de gestação. Pré-natal. A gente tem esses índices, que são índices preocupantes, né? Leitos hospitalares somos os menores. A gente tem hospitais que estão com leitos fechados porque não recebem verbas. Não recebendo verba, obviamente, isso fica mais limitado nesse sentido. É claro que os prefeitos têm sua responsabilidade também, mas a gente tem que olhar também que há uma responsabilidade maior por parte do governo do estado também, que tem que repassar as verbas. Sim. Só os municípios, tem município pequeno que está já consumindo 25% do seu orçamento em saúde. Aí você tem a área da educação, que é obrigatório, você sabe que é os 25%. Os outros 25%. Tem o funcionalismo, ou seja, não sobra nada para as outras áreas, né? Não sobra absolutamente nada para as outras áreas. Você citou a questão dos estivadores, todo mundo sabia, né? Primeiro, o prédio ficou muito bonito, maravilhoso e tal, só que aí fica... O que está, assim, é um hospital que funciona, só que para você funcionar, você tem que estar em pleno funcionamento, mesmo que você não use, por exemplo, ar-condicionado. Você tem que ligar. Você não pode estar lá e deixar desligado. Exatamente. Não verdade. tem como. E aí você está atendendo outros setores que efetivamente estão vazios, mas o ar-condicionado tem que estar funcionando até por questão de saúde pública mesmo. Né? Você vai, mesmo no inverno, o ar-condicionado ele mantém as temperaturas mais baixas. Sim. Justamente para não haver a proliferação de bactérias, enfim, aí os médicos são mais entendidos nesse sentido. E isso, obviamente, tem um custo, o custo de manutenção, mesmo ele não sendo usado, não pelo menos na sua totalidade, como que se espera. E aí, obviamente, repasse do governo federal, repasse do governo do estado. O município de Santos, obviamente, está botando cada vez mais dinheiro em cima disso daí. E, obviamente, está faltando dinheiro para outras atividades, nem para atleta ir efetivamente para poder participar. Foi campeão, mas não pôde representar, obviamente, a cidade, porque não tinha dinheiro exatamente em relação a isso. Produção, prepara aquele print. Sabe o que é print, amigos do Hora Geral? É quando você tira uma foto de uma tela, de um jornal, por exemplo, daquela relação que o prefeito Mourão ele acabou levantando através da sua assessoria dos parlamentares de fora e que passaram por aqui e levaram uma grande quantidade de votos e que sumiram. Inclusive, segunda-feira, quem falou aqui foi o Roberto Mohamed. E o Roberto Mohamed, de Maria, amigos do Hora Geral, ele explicou que alguns desses representantes, como por exemplo o Russomano ou Tiririca, diz que era um momento político que eles estavam na crista da onda e que acabaram levando um grande número de votos. E o caso, vamos supor, da bancada da segurança, que é o caso do Telhado, Major Olímpio, né? E, ou seja, ele tentando justificar, mas ele foi enfático. Eu não consigo entender como que a região deu tantos votos para esses parlamentares e, literalmente, eu não vejo nenhum deles retornando à nossa região. Eu fiz até um levantamento especificamente para os deputados federais, estaduais também. Eu fiz algum levantamento em algumas cidades, por exemplo, Douglas, dos 10 mais votados, por exemplo, Bertioga. Sim. Eu acho que dos 10 mais votados, 8 federais e 6 estaduais eram de outras cidades. Né? Isso é muito representativo, especialmente nas cidades do litoral sul e principalmente também Bertioga, esses extremos, que você tem uma quantidade enorme de votos. Só para o nosso telespectador entender, os 3 deputados federais mais votados, que foram Celso Russomano, o Tiririca e o Antônio Bulhões, né, do PR,
Antônio Bulhões, eu não sei se está aqui, ó, tá aí, PRB. 20 mil. A soma dos três deu algo em torno de 123 mil votos, exatamente, 123 mil votos. Foram 6 mil votos a mais que o deputado da região, no caso o Papa, teve 117 mil, arredondando. Ou seja, os 3 deputados que sequer têm uma ligação aqui direta com a Baixada Santista, ou pouco se sabe o quanto que eles contribuíram ao longo dos seus mandatos com emendas parlamentares, os 3 tiveram mais votos que o deputado federal mais votado. A gente pode aí colocar na conta também outros nomes, o Bruno Covas, que hoje é vice-prefeito de São Paulo, provavelmente pode ser, eventualmente, prefeito de São Paulo, caso o Dória seja candidato ao governo do Estado ou à presidência da República, dependendo do cenário que se apresentar, dependendo da situação do próprio governador Geraldo Alckmin, e também o Samuel Moreira, também que principalmente da Vale do Ribeira, mas também ganha muitos votos, teve votação aqui em Santos também. É uma pessoa, teve 13.240 votos, é uma pessoa, digamos assim, mais próxima, mas hoje ele é secretário do governo Alckmin, obviamente, ele não pode ser, obviamente, ele não tem mais esse poder, assim como deputado de emendas parlamentares. O Fernando de Maria, aproveite, já que você é jornalista, explique para o meu telespectador o que significa essa evasão de votos para representantes de outra região. O que isso prejudica a nossa região metropolitana? Prejudica bastante, porque quando você vota num candidato que não é da região, fica muito mais difícil você cobrar depois desse parlamentar o seu apoio. O que é mais preocupante, e muitos trabalham em cima disso, o que é mais preocupante também, é a questão que você tem, por exemplo, pesquisas mostram que 70% dos eleitores simplesmente esquecem depois em quem votaram. Então, isso contribui. A pessoa fala, mas quem eu votei mesmo? O cara não sabe. Infelizmente, e aí é reflexo também de muitas vezes da multiplicação de candidatos, mas principalmente, talvez os candidatos não estão chegando nessas outras regiões, especialmente essas cidades do litoral sul, que elas, maciçamente, elas dão muito voto. E vocês têm uma ideia, Douglas, só tem uma ideia, o Antônio Bulhões, do total de votos que ele teve, que foi algo em torno, eu não me recordo agora em números, no estado de São Paulo todinho, se não me engano, ele teve 130 mil votos. Só em Guarujá, ele teve algo em torno, foi equivalente a 15% dos votos, ele teve quase mais de 11 mil votos quase, em Guarujá, de cabeça assim os números, mas assim, me chamou muita atenção, 15% dos votos que o Antônio Bulhões foi eleito, é ligado à Igreja Universal, 15% dos votos dele foram efetivamente conseguidos em Guarujá. Pergunto-lhe, eu não tenho informações, mas não sei se efetivamente ele tem uma atuação específica, por exemplo, no município de Guarujá, com emendas parlamentares, proporcionalmente, né, nesse sentido. Então, é importante o telespectador perceber a importância que ele tem do voto e assim, você tem várias opções, obviamente, de nomes que vão surgir no próximo ano, né? Mas assim, se você tem um candidato aqui da região, é mais fácil você cobrar dele, porque efetivamente alguém, né? E aí, às vezes, alguém que faz também como trampolim para efetivamente outros passos, como casos que eu já citei. Sim. O telespectador pode fazer perguntas pelo 981387000. Esse é um aspecto, eu tento com o Hora Geral, de Maria, justamente chegar no cerne da questão, tentar pontuar ou indicar aquilo que está errado e como resolver. Porque nós chegamos a ter 7 deputados estaduais. Não me lembro de todos, mas tinha o Fausto Figueira, tinha a Raifa Amade, tinha a Maria Lúcia Prandi, tinha o Bruno Covas, o Luciano Batista, nós tínhamos 7 representantes. E aí a gente via um destaque maior, uma preocupação maior com relação ao governo do Estado para a nossa região. E eu só acredito que a força da representatividade, se você trouxer o VEBS, CONDESB, os representantes da Assembleia e da Câmara Federal, discutir as demandas da nossa região. Nós temos problemas pontuais e que se perpetuam. Nós não temos um IML digno.
E o IML é na hora que você vai tentar reconhecer algum parente, algum amigo que de repente se envolveu num acidente, ou veio a falecer, ou participou de algum roubo, ou o exame de corpo de delito. Nós temos, se não me engano, é assim que se fala, IML de vivos e de mortos, é tudo no mesmo lugar, não é descentralizado. Corpo de delito, você precisa fazer alguma coisa no mesmo local. Exatamente, é o mínimo. Nós não temos uma entrada na cidade, né, Maria? Nós não temos segurança na rodovia Anchieta, que é a mais cara do mundo, e aumentou o pedágio dia 1º. A balsa, não se fala mais nada na ligação seca entre Santos e Guarujá, e o projeto são de 900 metros. É menos de 1 quilômetro. Sim. Então, é tudo isso que nós da imprensa temos essa responsabilidade. E de forma alguma eu estou desrespeitando os nossos representantes. Eu acho que falta uma atuação mais efetiva dos jornalistas e da população, porque esses representantes, eles estão lá, no mínimo, para dar resposta no cargo que foram alçados. Exatamente, Douglas. E esse é o grande desafio, né? Porque quanto tempo a gente ouve esses problemas não são de hoje. A gente está falando da área da saúde, tem a questão da mobilidade, mas tem o VLT. Volto a dizer, meu ponto de vista, isso não é de hoje, a gente sempre coloquei, sim, essa questão da prioridade agora para essa segunda fase em Santos, eu vejo, o próprio presidente da MTU teve... O Joaquim comentou o valor efetivamente da passagem, que é subsidiado, o Estado banca isso daí. Sim. Na realidade, custaria algo em torno de R$15. R$15. Então, a gente está pagando isso daí para a manutenção do VLT. A meta que eles têm é de chegar a 30 mil passageiros dia. Hoje está em torno de 23 mil. Né? E até o prefeito, que é o presidente do Condesb, eu volto a dizer porque eu costumo ir nas reuniões do Condesb, e até o prefeito Mourão, de Praia Grande, que também, volto a dizer, é o presidente do Condesb, ele salientou um aspecto que é lógico. Se eu tenho uma demanda reprimida, especialmente em Praia Grande e Litoral Sul, por que antes de vir para Santos, por que não expandir para São Vicente, área continental principalmente, e é de lá para Praia Grande? Seria tudo de Bastos, né? Ele falou. Exatamente. Chegaria algo em torno de São Vicente até Praia Grande, algo em torno de 3 a 4 quilômetros. É claro, a opção vai ser, que já está sacramentada, não há tempo hábil, e aí a gente resgatando algumas matérias, isso desde 2012, em uma reunião com o próprio presidente da MTU, o mesmo até, inclusive, foi discutida essa possibilidade de ampliar para aquele lado ao invés de Santos. Aí ter estudos, tudo. O problema central hoje é qual o futuro da Ponte dos Barreiros. Não se sabe se vai precisar ser demolida, falado pelo próprio presidente. Porque ela está condenada, né? Então a MTU iria contratar, não sei se já contratou, uma empresa para fazer uma pesquisa de cálculos para saber como é que está aquela ponte, se ela pode efetivamente aguentar o peso. Aí o VLT chegaria até a área continental de São Vicente. Só que aí é um outro processo, porque eles, segundo ele não contava com essa possibilidade do risco dessa ponte, que é a Ponte dos Barreiros, ou também a Ponte da Tribuna, enfim. E aí, obviamente, para chegar até a área continental, e de lá, algo em torno de 3 quilômetros para chegar no terminal de Bastos, que seria um hub, ou seja, é um local onde as linhas que seriam de ônibus via... Exato. Linhas expressas do litoral sul. Faria essa interligação com o VLT. Com o VLT até o terminal. O terminal seria um grande ponto para as pessoas descerem dos ônibus e entrarem no VLT. A ideia é perfeita, essa é a ideia. Porque você tem uma demanda cada vez maior de moradores do litoral sul. Praia Grande tem uma taxa de crescimento superior a 2%. São algo em torno de 8 mil pessoas, 8 a 10 mil pessoas que vão para a Praia Grande todos os anos. Em uma década foram 80 mil pessoas. Praia Grande ganhou 80 mil moradores na última década. Ou seja, e Santos... Diminuiu a população. Diminuiu porque as pessoas... Acabaram o êxodo para as outras cidades. Justamente as pessoas que têm menor poder aquisitivo e que precisam. Exato. E, diga-se passagem, dessa mobilidade. E 0,5 é muito complicado, até porque ainda não tem essa integração tão falada, e isso não existe ainda. De Maria, eu tenho 2 minutos rapidamente, pelo menos uma pergunta eu quero passar para o Fernando de Maria, queria que você fosse rápido. O voto distrital mudaria esse cenário da eleição de candidatos de fora da Baixada Santista? É o Fernando via WhatsApp. Então, meu xará também, sem dúvida, o voto distrital seria, primeiro economizaria muito as campanhas eleitorais, porque aí cada candidato só teria a sua área de atuação. Obviamente, com uma área de atuação menor, ele teria mais tempo para falar com
eleitor e principalmente o eleitor poder cobrá-lo, que isso que é o outro lado da moeda, que é importante nesse aspecto. Voto distrital seria o ideal, mas infelizmente não há esse interesse que os nossos parlamentares lá em Brasília estão preocupados. Não há o interesse, mas a população, através do seu voto, pode promover o voto distrital. Exatamente. Entendeu? Rapidamente, eu vou chamar aqui os aniversariantes desta quinta-feira no Hora Geral. Vamos lá? Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Chegamos ao final da Hora Geral. Deixa eu mandar ainda em tempo um beijo para Tânia, a mãe do Beninho, que ontem completou mais um ano de vida. Teve um jantar na recepção dele. Eu não fui convidado, mas fiquei sabendo que teve festa. O Irineu Alves, um abraço e a todos os aniversariantes desta quinta-feira. Fernando de Maria, obrigado, muito Douglas. obrigado por acertar o nosso convite. Parabéns pelo trabalho à frente lá do Boc News, tá certo? Amanhã tem mais Hora Geral e um abraço assim muito forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã.